Olá! A proposta para hoje é um detalhe na manga. Aqui eu vou trabalhar com a linha Clea. É uma linha mais ou menos seca, então eu passo por dentro de velas. Seguro duas velas e passo esse fio por entre essas velas. Aí ele deixa mais sedoso. Comecei com 7 pontos em linha de outra cor e uma carreira em fio de separação. Vou trabalhar na regulagem 7. Faço 2 carreiras, sempre contando carreiras aqui. Com o transportador, eu vou diminuir de um lado 1 ponto. E vou levar 1 ponto para fora, achando a laçadinha para completar. Sempre vou ter 7 agulhas trabalhando. Só que eu diminuo de um lado 1 ponto e aumento no outro o mesmo ponto. Diminuo e aumento. E aqui eu acho a laçada para formar o ponto, para não deixar um buraquinho. Cheguei em 12 carreiras, fiz a diminuição e fiz o aumento. Agora faço 4 carreiras, sem aumentar nem diminuir nada. E vou começar a inverter. Antes eu diminuía no lado esquerdo, agora eu vou aumentar no lado esquerdo e diminuir no lado direito. Até conseguir 12 carreiras. Tenho 12 carreiras, faço 4, sem aumentar nem diminuir nada. E inverto a posição novamente. Diminuo num lado e aumento no outro. Vai formar um zigue-zague aqui. E é esse detalhe do zigue-zague que nós vamos colocar na manga. Doze carreiras, faço 4 sem diminuir nem aumentar. Percebe que aqui ele vai formando um inclinado para a direita e na carreira de baixo um inclinado na esquerda. Esse zigue-zague vai formar um detalhe que nós vamos colocar na manga. Então, eu vou seguindo assim até o comprimento total da peça. Depois que eu tenho essa parte feita, eu vou fazer as 2 laterais.
Terminei o zigue-zague, agora vamos fazer a manga mesmo. Coloco a metade dos pontos menos 4. Então, eu tenho a manga, digamos que tenha 60 pontos no punho. Coloco 30 e dessas 30 agulhas, diminuo 4. Começo em linha de outra cor, um fio de separação também. E vamos fazer aumento somente num lado da peça. Vou contar carreiras para fazer o aumento. Então, o aumento eu vou fazer a cada 8 carreiras. E esse aumento eu posso simplesmente puxar a agulha para trabalho, ou bem para cima, ou na posição que o carro consiga trabalhar, ou fazer o aumento levando 2 pontos para fora e achando a laçadinha. Assim facilita a costura. Vou fazer até 16 carreiras. E a linha Clea, como toda linha mais seca, ela costuma falhar. Tenho que observar isso, colocar peso, se for o caso, ou refazer simplesmente o ponto. Essa parte da manga pode ser trabalhada também, pode ser em jacar, pode ser rendado, pode ser listado, pode ser o que for. Faço o aumento novamente. E agora pego aquele zigue-zague que foi feito. Esse é um zigue-zague que também pode ser em várias cores. Listadinho, ou esse numa cor e a parte da manga em outra. Quer dizer, dá para criar bastante. Aqui eu fiz uma inclinação para a direita. Fiz 4 carreiras sem aumento nem diminuição. E é nessas 4 carreiras que eu vou apanhar pontos e colocar aqui para a máquina. Pego com o transportador de 2 pontinhos para firmar ali. O início eu não peguei porque ele tinha inclinação para a direita. Então, eu não posso pegar aqui porque ele vai ficar torto. E sempre fazendo aumento no outro lado, não nesse em que eu apanhei o zigue-zague, vou fazendo aumento a cada 8 carreiras. E cuidando para que a máquina trabalhe minha linha. Esses aumentos também dependem do tipo de malha que está se trabalhando. Se eu quiser uma manga mais larga em cima, faço aumentos a cada 6 ou a cada 4 carreiras também. Não tem necessidade de ela ser sempre a cada 8. Pego os pontos no biquinho desse zigue-zague que foi feito antes. Do primeiro apanho até aqui, eu tenho 32 carreiras. Apanho com o transportador de 2
e ponho para essas duas últimas agulhas. Continuo fazendo aumento até 8 carreiras. Os apanhes aqui eu vou fazendo a cada 32 carreiras, porque é a distância que dá entre um biquinho e outro, sempre virado para o mesmo lado. E apanho os pontos. Fazendo primeiro o zigue-zague, eu dei o comprimento da manga. Eu vou apanhando. No caso dessa manga, eu fiz os aumentos, necessitando a altura da cava, faço a diminuição para a cava também e chego em cima no ombro. Fazendo a manga em duas partes, com uma costura no zigue-zague. E essa costura sendo feita sempre apanhando com o transportador, ou de 2 ou até de 3. Um ponto apenas, ele fica muito sensível, muito fraco aqui, pode até romper. Então, vou chegando em cima e termino essa parte, esse lado da manga. Depois, vamos fazer a outra. Essa é uma amostra, então, não é uma manga normal. Vou arrematar e fazemos o outro lado. Comecei a outra parte da manga, também com a metade dos pontos, menos 4. Faço uma carreira. E agora, nessa parte, eu vou colocar desde o início pontos para a máquina do biquinho. Somente 2. Vou continuar contando carreiras e fazendo aumento agora no lado esquerdo. Chego em 32 carreiras. A outra pontinha desse zigue-zague, pego 2 pontos, 2 laçadas e coloco nas duas últimas agulhas. Faço mais 32 carreiras, sempre aumentando a cada 8. Apanho o próximo biquinho. E assim eu vou seguindo a cada 32 carreiras, achando a metade do biquinho e colocando para a máquina, para costurar, até completar a manga. Para fazer a barra, volto pontos para a máquina e vou tirando o fio de separação.
Depois que eu pus a primeira parte, aqui eu tenho uma distância de 4 agulhas antes de colocar a próxima. Deixo 4 e começo a colocar o outro lado da manga. As 2 agulhas do meio eu deixo lá embaixo por enquanto. A regulagem depende do tipo de barra que vai ser feito aqui. Fiz 8 carreiras, aumento a regulagem. Uma carreira em regulagem alta. E mais 8 carreiras e tiro em linha de outra cor para costurar aqui. Essa é uma sugestão para barra, mas pode ser qualquer outro tipo de barra também. Na playlist acabamentos e barras, você encontra ideias para fazer aqui desse tipo de acabamento embaixo. E cuidando para máquina trabalhar, porque sem peso e em regulagem menor, ela falha. Tiro em linha de outra cor e depois é só costurar, apanhando os pontos ali e costurando aqui embaixo. Essa é uma peça que precisa ser passada, mas ela já fica bonita assim, com uma ideia bem bonita para manga. Eu dei sugestão para manga, mas imagine uma cortina também sendo feita dessa forma, ou uma colcha, ou uma outra peça que você queira. Não precisa ser necessariamente 16 carreiras entre um biquinho e outro. Pode ser menos. Sendo menos, ele vai fazer um buraco menor, um vazado menor entre um lado e outro. E olha que detalhe interessante para uma manga. Simples de fazer, pode ser feito variando também em cores, a parte interna uma cor, as laterais noutra, ou rendado num lado, no outro, ou listadinho, ou em jacar, enfim, dá para usar bastante a imaginação aqui e criar peças lindíssimas. Nossa ideia então para hoje, fazer vazados com um detalhe em zigue-zague na manga. Bom trabalho!